Cumprimento a todos. A nossa conversa hoje é sobre a Agenda Olímpica 2020. Esse é o nosso foco do futuro do esporte no mundo e no Brasil. Que nós vamos ver orientações para a renovação do esporte em escolas, clubes, federações e instituições de governo. Praticamente tudo que se relaciona ao esporte. Então, a ideia é nós desenvolvermos, primeiramente, discutirmos um pouco do que se trata a Agenda 2020 e depois, então, entrarmos em alguns exemplos para que nós possamos acompanhar as modificações que estão sendo tentadas já em função da Agenda 2020. Trata-se, portanto, de uma grande modificação que todos estão aprendendo, e o objetivo do nosso encontro hoje não é somente discutir, é estabelecer uma linha progressiva de estudos que possam ser desenvolvidos para as instituições e profissionais, no sentido de nós vermos como o esporte vai ser renovado. Então, o grupo-alvo dessa conversa é praticamente todos os profissionais do esporte e profissionais que não são do esporte, mas têm relações indiretas com o esporte, como patrocinadores, o pessoal da medicina, o pessoal de pesquisa e, sobretudo, de gestão, que a gestão do esporte hoje não é somente do esporte, é praticamente de todas as dimensões da sociedade. Bom, o que é a Agenda 2020? Ela foi criada, foi emitida no final de 2014, mas depois de quase 2 anos de levantamento de dados pelo mundo afora, coletaram mais de 40 mil sugestões e, finalmente, em Lausanne, que é a sede do Comitê Olímpico Internacional, criaram 16 grupos que fizeram sinteticamente um conjunto de 40 recomendações. Eu, particularmente, participei de vários estudos e vários livros que estão citados aqui, nós podemos mencioná-los se vocês tiverem interesse. Foi feita uma pesquisa com a Universidade de Mainz, 2014, 2015, publicada em 2015, já sobre as razões que o esporte precisa mudar. Por essa pesquisa já se percebeu que nós estamos diante de uma situação internacional. O esporte precisa mudar, não é somente uma conversa de brasileiros com brasileiros. O esporte precisa mudar porque ele já não atende mais às demandas da sociedade. Depois publicamos livros a partir dessa pesquisa. Um deles é o Olympic Idea Nowadays, a ideia olímpica hoje, né, atualmente, que está publicado apenas em inglês, e vocês poderão encontrar no site do Centro de Estudos Olímpicos de Barcelona. Não é difícil encontrar isso na internet, não é um livro comercial. Outra publicação foi também a mesma coisa, não comercial, o livro Futuro dos Megaeventos Esportivos, que foi desenvolvido aqui no Rio de Janeiro e nós vamos ver mais detalhadamente. E, finalmente, um livro Brasil-China, que está em inglês e chinês, que é um estudo sobre a Agenda 2020 e várias discussões com diferentes autores de várias nacionalidades de como isso pode ter uma prática, porque nós estamos trabalhando na agenda com recomendações. Então, cada país, cada sociedade tem um nível diferente, uma interpretação diferente do esporte. Portanto, os estudos, a nossa aprendizagem precisa ser observada diante dessas circunstâncias que nem sempre podem ser comparadas. O que é bom no Japão pode não ser bom no Brasil e vice-versa. Trabalhamos com a China, mas é um pouco diferente de trabalhar com a Espanha e assim por diante. Aqui nós temos os livros que foram ditos, né? Um deles vocês podem ter acesso de imediato na internet, caminhando para o site da correrbem.org.br. Lá é possível fazer um download de livre acesso.
é o livro que foi citado, O Futuro dos Megamentos Esportivos, que está escrito em português e inglês. Nós temos 15 autores internacionais e 35 brasileiros, e são 30 capítulos de vários itens relacionados à Agenda 2020, no sentido de ver a viabilidade, seja em termos de Brasil, seja em condições de vários países, que nós precisamos observar as diferenças e semelhanças no sentido de reações às recomendações da Agenda 2020. Os outros dois livros já foram citados, nós estamos vendo as capas deles aí, e podemos agora então dar uma ligeira ideia do que se trata dessas recomendações para nós avaliarmos o nosso envolvimento futuro, seja em cursos, seja em iniciativas de estudos de viabilidade, pesquisadores, por exemplo, ou de atividades práticas que a gente já contorna as dificuldades do esporte atual e tentamos descobrir meios, encaminhamentos de soluções que possam ser feitas, admitidas como boas práticas. Então, a primeira medida é jogos nas cidades, regiões e países. Até agora, os Jogos Olímpicos e as recomendações da Agenda 2020 são basicamente voltadas para os Jogos Olímpicos, embora o impacto dessas recomendações atinja o esporte como um todo, não somente os esportes que são relacionados aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é que têm influência maior e, portanto, seus impactos modificam o esporte em escala mundial. Então, jogos nas cidades, regiões e países. Até agora, cada edição dos Jogos Olímpicos era relacionada a uma determinada cidade. Isso pertence à história dos Jogos Olímpicos, que tem 120 anos, e sempre foi escolhida uma cidade sede dos Jogos. Ela concorria numa espécie de concorrência entre outras cidades, e ali era realizado os Jogos Olímpicos. Pela Agenda 2020, isso terminou. A partir de Tóquio são os próximos Jogos Olímpicos, em 2020, teremos espalhados por uma grande região, até mesmo em relação ao país, os Jogos. E a agenda admite, inclusive, dividir entre vários países e não somente entre várias cidades. Então, aquele sentido histórico dos Jogos Olímpicos estão definitivamente alterados. Prioridade na sustentabilidade. A sustentabilidade é o eixo de qualquer coisa que se faça hoje no mundo do ponto de vista de avanços. Sustentabilidade significa gastar menos e obter o melhor resultado, proteger a natureza e ter resultados que tenham valor social, valor econômico e valor ambientalista. Então é um conjunto de valores. Isso é o aspecto principal e muito difícil de ser obtido, como todos nós sabemos, que é um desafio de todas as áreas e não somente do esporte, e que o esporte aí se encontra com as demais áreas de atividade humana. Diversificar relações entre entidades. O esporte sempre foi muito voltado para si mesmo no mundo inteiro. É uma característica das entidades esportivas, a começar das entidades maiores, como o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Então, todo mundo sabe que isso ocorre, é uma característica que não é somente brasileira, mas agora, pela Agenda 2020, é preciso observar que a diversificação pode ser perigosa, no sentido que a sustentabilidade obriga as entidades esportivas a compartilharem de outros poderes. De certa forma, sempre houve uma cooperação, mas agora a situação é diferente, não é só cooperação, é do processo de decisão e do envolvimento na participação direta, às vezes em financiamentos e às vezes no processo decisório. Pessoas com diferentes habilidades é outra recomendação, que inclui aí as pessoas com deficiências físicas e os paralímpicos. Isso é muito interessante, porque o esporte sempre foi voltado para os melhores, desde o tempo dos gregos. E por essa recomendação,
Já vemos que a excelência modifica de acordo com as condições dessa pessoa, das pessoas de um modo geral. Condições sociais, condições de gênero e condições de aptidões físicas. Então, é uma grande mudança que se espera que seja provocada pela Agenda 2020. Redução do tamanho dos Jogos Olímpicos. Isso significa também redução em todos os campeonatos mundiais, inclusive de futebol, de voleibol, de basquetebol, que estavam se transformando em mega eventos. E já se sabe que essa transformação acaba entrando num ciclo vicioso que é cada vez mais caro, cada vez mais improdutivo e cada vez mais ameaçador para as mudanças de uma cidade, como nós assistimos no Rio de Janeiro, que é as coisas favoráveis que aconteceram e as coisas desfavoráveis. Então a Agenda 2020 quer se livrar disso. O esporte só pode ter uma visão boa, uma visão produtiva, e ela justamente é redução das suas proporções. Esporte da juventude nos jogos. O que significa isso? É que a juventude tem opções esportivas diferentes da tradição esportiva. Então significa, e vai começar em Tóquio, temos 4 esportes diferentes em Tóquio, que inclui nos 4, eu cito 2 rapidamente, que são muito do interesse dos brasileiros, que é o skate e o surf. Esses 2 esportes são da preferência dos jovens, eles não se encaixam exatamente na tradição desportiva dos Jogos Olímpicos, mas eles abrem as portas para uma visão melhor da juventude. Esporte é muito relacionado com a juventude e um dos aspectos que a juventude faz adesão se é ao gosto dela. Então a Agenda 2020 quer também que o esporte se aproxime desse grupo-alvo, não somente as pessoas diferenciadas, mas as pessoas de idade menor. Muito bem. Outro grupo é a promoção da igualdade entre gêneros. Isso aí é revolucionário, porque a Agenda 2020 admite a mistura de homens e mulheres atuando, e de outras opções sexuais, atuando em equipes mistas. Então, alguma coisa já se tentou nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. Há várias atividades que serão testadas em Tóquio. No Rio de Janeiro isso não aconteceu, mas nos futuros Jogos Olímpicos, e imagina-se que os campeonatos mundiais das diferentes modalidades esportivas terão também misturas, equipes mistas de homens e mulheres, altamente revolucionário. Isso vai ser uma grande aprendizagem para o esporte e que, de certa forma, também prestigia o sexo feminino, que sempre na história olímpica, principalmente entre os gregos, que se isolavam das mulheres, isso é um aspecto que precisa ser resolvido do ponto de vista da igualdade, do acesso a qualquer cidadão ao esporte. As mulheres não podem ser inferiorizadas perante os homens. Transparência e redução de custos. Isso aí é tipicamente uma recomendação relacionada à gestão. A gestão, boa gestão, é aquela que é transparente, que não é muito ao gosto dos brasileiros, em qualquer alternativa, seja de empresa, de governo e de esporte, mas a transparência precisa existir para justamente habilitar a melhoria dos aspectos éticos. Sem ética, nós estaremos sempre em risco na gestão. A boa governança é a boa transparência, é a boa ética em ação. Ampliar sinergia dos stakeholders. Stakeholders são patrocinadores, são associados, mas com uma diferença: eles se envolvem com seus recursos, suas decisões, sua participação direta, são sócios, mas sócios não somente de apoio, mas de participação. Então, ampliar sinergia é justamente o equilíbrio entre essas partes, porque até então a tradição separava os patrocinadores, o governo, do clube, do jogador, do atleta e por aí vai. Não, o que se quer é sinergia social com o esporte, e isso se prevê que seja uma recomendação chave para o futuro dos acontecimentos. Promover o olimpismo. O olimpismo, como se sabe, é uma filosofia, alguns acham que é uma doutrina,
são os valores do esporte. Atrás do esporte tem sempre uma dimensão educacional, que vem desde os gregos, foram revigoradas pelo Barão de Coubertin, o que fez renascer os Jogos Olímpicos, numa outra chave de entendimento, e agora vem o olimpismo. O olimpismo também proposto por Coubertin, que é justamente um conjunto de valores que podem ser, que dá referências e dá fundamentação às intervenções no esporte. Dar prioridade à juventude, nós já vimos, é fundamental. Podíamos até colocar as duas prioridades maiores, sustentabilidade e juventude. Se nós temos essas duas, nós estamos falando na Agenda 2020 com muita propriedade. Outros aspectos, prestigiar atletas limpos, clean athletes em inglês, não é? Se usa muito essa expressão, pouco em português, que tem outro sentido, mas é aquele que não usa doping. Até agora, o atleta tem sido envolvido com doping e ele é o responsável maior. O que a Agenda 2020 está querendo é que haja uma responsabilidade dissolvida, não dissolvida, mas participada pelas diferentes entidades, médicos, governo, federação, clube, treinador, que têm ligação direta com os atletas. Isso é uma modificação muito grande nessa questão de dopagem. Posicionar atletas no coração dos jogos, grande expressão essa que está na agenda, provavelmente uma das expressões mais criativas, é que nós podemos fazer qualquer tipo de iniciativa esportiva, seja mega evento, seja uma pequena competição, mas vamos colocar no coração, no centro dessa atividade, o atleta, porque sem ele nós não temos verdadeiramente um esporte hábil, sustentável, ético, igualitário. Então, vamos colocar os atletas na frente de tudo. Plataforma digitais na gestão é outra consideração relacionada à gestão do esporte propriamente dita. O mundo está se tornando digital. O mundo está se tornando uma sociedade que compartilha diferentes atividades através das tecnologias. Nós vemos isso no dia a dia e a gestão do futuro e a gestão do presente se baseia em plataformas digitais. Então, a Agenda 2020 espera que a gestão do esporte, em qualquer dos seus níveis, seja baseada em plataformas digitais. Disseminar valores olímpicos é outra recomendação que é muito relacionada com o aspecto do olimpismo e da ética, mas é preciso promover esses valores para colocá-los sempre à frente. Nós assistimos um exemplo disso durante os Jogos Paralímpicos, no qual o valor da excelência, o valor da persistência foi bastante citado e bastante vivido e convivido dos atletas com assistentes. Foi um fato interessantíssimo que faz lembrar muito a possibilidade viável da Agenda 2020 ter sucesso no esporte, se realmente nós conseguirmos disseminar os seus valores. Plataforma virtual com as comunidades. Isso significa o quê? É que se a gestão é em plataformas virtuais, digitalizadas, tecnológicas, é bom que se relacione às entidades da sociedade, de um modo geral. Seja clubes, federações, a polícia, empresas, o governo, a religião, não interessa. Qualquer tipo de entidade deve, por essas recomendações, estar relacionado pelas plataformas virtuais, que é algo que já está ocorrendo em outras áreas não esportivas e que nós convivemos no dia a dia. Então, o esporte precisa também acompanhar essas modificações. Harmonizar o esporte com a cultura é uma coisa óbvia, que os esportistas sempre se deslocaram num sentido próprio e o pessoal da cultura também, no seu sentido. Mas não, esporte é cultura e cultura é esporte. É uma visão diferente do que está predominante até hoje do isolacionismo. Buscar modelos de boa governança
A boa governança existe em qualquer coisa, qualquer tipo de atividade, de organização. E por que não a boa governança no esporte? Nós temos já alguns exemplos internacionais disso ocorrer e até mesmo aqui no Brasil tem se tentado a boa governança. É o modo de dirigir, o modo de tomar decisões de uma maneira que tenha realmente resultados e que seja ético e que seja eficiente. Dar autonomia às entidades esportivas. Nem sempre as entidades esportivas, pelo mundo afora, e muito menos no Brasil, são autônomas, independentes. Elas sempre têm uma relação com alguma coisa, com alguma obrigação. Uma das explicações que no Brasil nós temos mais de 1000 dispositivos legais que regulam as atividades esportivas. Isso é um absurdo e não leva a uma boa governança. Então, a autonomia às entidades esportivas vai permitir justamente que ela caminhe no sentido da boa governança e do uso de plataformas digitais na sua gestão. Evidentemente, a ética tem um papel importante nisso tudo aí, porque tem sempre o lado comportamental que permite chegar a esses resultados. Visto essas abordagens que foram selecionadas entre o conjunto de 40, nós podemos, então, rapidamente, para terminar, ver abordagens feitas aqui no Brasil relacionadas à Agenda 2020. Aqui, desse lado, nós temos o livro que já foi citado, que foi feito e ele condicionou ao trabalho de uma empresa startup em trabalhos com a memória, e estamos trabalhando numa plataforma, começamos com o Facebook, relacionado à Maria Lenk. Desse lado aqui nós temos a Digital Sport, que é um Virtual Hub, é uma plataforma virtual e que também nós estamos nos preparando a um trabalho sendo feito nesse sentido por essa empresa também startup, sediada em Santa Catarina, no sentido de utilizar diversas pesquisas e diversas outras promoções numa única plataforma com melhor relacionamento com clientes e relacionamento com entidades esportivas. Para terminar, nós vemos aqui as tendências atuais da gestão do esporte. Tecnologia e conectividade. Conectividade essa que aqui durante a nossa conversa nós vimos como compartilhamento. Certamente no dia a dia de vocês, a vida de vocês, nos seus telefones, no uso de computadores, etc., tantos outros dispositivos que nós vemos no dia a dia, nós estamos já vivendo numa outra sociedade, com outras possibilidades nas mãos e nos nossos hábitos, que com isso, então, percebemos que a Agenda 2020 nada mais é do que um encontro das tendências futuras do esporte com hábitos atuais e que se mostram como representativos do futuro. Um abraço a todos.